apareceu ainda. Está entendendo, meu irmão? O juízo final, eles dizem que o juízo final já se deu. Eles dizem que o juízo final foi a destruição lá de Roma, do templo, pelo povo judeu, no povo judeu. Eles dizem que o juízo final era só para Israel. Ei, você aí. Deixa eu ler um texto aqui para você. Deixa eu ler um texto aqui para você aprender algo. O juízo final está revelado. Ele vem sido revelado em muitos textos da Bíblia. Mas aonde ele está ali, em Apocalipse. Apocalipse a gente vai ver. Porque Apocalipse é o fim. A revelação do fim de todas as coisas. Ainda não aconteceu. Está ainda se dando. Falta muito evento do que está aqui revelado para acontecer. O primeiro deles vai ser o arrebatamento da igreja. A partir daí, começa, viu? Ai dos que habitam na terra. Ai dos que habitam na terra. A partir do arrebatamento da igreja. Para esses que vivem aí, dentro dessa doutrina da escatologia consumada. Olha o que diz a palavra de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 20. Eu peço a você que analise direitinho o que eu estou levando. Eu não estou aqui para desfazer de ninguém. Eu estou aqui para mostrar a verdade e desfazer, desconstruir, não é pessoas, é doutrina, conceito. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado, cuja a presença fugiram a terra e o céu. Você sabe o que significa isso aqui? Nesse dia aqui, céu e terra não vai mais existir. O apóstolo Pedro fala isso aqui, na sua segunda carta, referindo a esse dia aqui. Capítulo 3, dá uma lidinha lá, do versículo 8 ao 12. Segunda carta do apóstolo Pedro. Pedro vai falar desse dia aqui. Os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo no dia do juízo, para o dia da perdição dos homens, aonde os céus e os elementos que estão neles serão queimados. A terra e as obras que nela há também serão desfeitas. Você está entendendo, meu irmão? Você está com uma mente materialista. Deixa o Espírito Santo te dar a direção da palavra. Se converta a Cristo. Ore a Deus. Sai da sua sabedoria humana. Olha o que o texto vai dizer. Fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Eita, mas vão estar em pé, tem que ter algum lugar. Ei, meu amado, vão estar diante de Deus. Não precisa um espaço sólido para ele estar de pé. Vão estar diante de Deus para esse grande juízo terrível, receber a sentença. É o que o texto está dizendo. Grandes e pequenos mortos estarão diante do trono. Então se abrirá livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro da vida. E diz a palavra de Deus: a morte e o inferno entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados, e por um por um, todos individualmente, porque Apocalipse capítulo 14, versículo 12 diz: cada um de nós dará conta de si a Deus. Isso não vai ser demorado, viu, meu irmão? Isso não é um juízo que demora aqui na terra para ser julgado 10, 20 anos. Isso vai ser no instante, meu irmão, porque Deus é Deus de já. Deus não tem problema com o tempo, cronos, com o tempo, dia, mês, hora e ano, minuto, segundo. Isso não é para Deus, não. Isso é para nós. O juízo vai ser instantâneo. Olha o que diz aqui. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. O lago de fogo e enxofre. Aqui eu não vou ensinar agora para não gastar tempo. O inferno é um estado de separação daqueles que morrem, estão lá, intermediário, até o dia do juízo.
para ser lançado nesse lugar que tem um nome chamado de Lago de Fogo e Enxofre, que é um lugar definitivamente para a eternidade do homem sem Deus. Isso é outro assunto, depois eu posso te explicar melhor, para não alongar muito aqui e perder o foco do assunto. E diz assim: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Aí eu tenho outras questões aqui dentro desse contexto, de pessoas que querem dizer assim: ó, mas tem os livros, os livros das obras. Meu amigo, os livros aqui, livro da vida, água da vida, pão da vida, tudo que fala sobre a vida é Jesus. Todo aquele que não estava em Cristo aqui, foram julgados nesse juízo, vão sofrer o dano da segunda morte. O livro onde estão relacionados as obras do homem que vai lhe condenar, não é um livro literal. É aquilo que o homem vai receber pelos atos que ele cometeu, pela sua própria escolha, decisão. Ele vai dar conta de Deus, consciente. Ele vai receber o juízo consciente. Todos vão ser penalizados com a condenação eterna, se não crerem em Jesus, enquanto é tempo. Porque Deus não tem prazer em penalizar ninguém. Ele vai penalizar, ele vai dar a punição, porque ele é justo. Ele não pode tomar o culpado por inocente. E a palavra de Deus vai dizer, Salmos 7, 11 e 12. Deus é um Deus que se ira todos os dias. E se o ímpio, se o homem não se converter, ele já tem afiado a sua espada, porque ele é justo. A palavra diz isso. O juízo de Deus vai ser aplicado pela justiça, que ele tem que dar a cada um, segundo as suas obras. Irmão, escuta uma coisa aqui. Não apresente nada a Deus segundo as suas obras. Apresente-se a Deus pela obra de Cristo. Porque pelas suas obras, pelas minhas obras, façamos o que fizer, somos merecedores do inferno. Por isso que temos que crer em Cristo. Porque é essa obra que foi a obra operada por Deus para nos salvar. A obra de Cristo. Por isso que a Bíblia diz: quem nele está não é condenado, mas quem não crê já está condenado. João 3,18. Então, amigos que estão aí dentro desse ensino da doutrina da escatologia consumada, acreditando que já se deu tudo, tudo já foi consumado, tudo na Bíblia já foi concluído, não tem mais nada o que acontecer. A Bíblia é um livro consumado, é mentira, viu, amigo? Sai desse engano. São vários eventos que faltam acontecer ainda. O primeiro é a vinda de Jesus. Na sequência vem a grande tribulação. Vem o aparecimento do anticristo. Vai se dar ainda a ressurreição dos mortos. E no final de tudo, o juízo eterno. Que é esse dia que nós lemos aqui em Apocalipse. Que vai ser um dia universal. O juízo que dizem que já se deu. Cadê, irmão? Vocês da doutrina dessa escatologia consumada diz que o juízo já aconteceu. O ímpio está prevalecendo ainda. A impiedade e a malícia ainda está acontecendo. O diabo ainda está solto, operando na humanidade. Que juízo é esse, irmão? Que entendimento de vocês é esse? O diabo também vai ser lançado. Ele ainda não está no inferno. O diabo não é rei de coisa alguma. Ele reina na vida da humanidade, porque a humanidade assim rejeitaram a Deus e colocaram o diabo em suas vidas para governar. Mas ele não vai reinar em canto algum. O diabo não tem rei, não. O diabo não é rei do inferno, não. O diabo também é réu do inferno. Ele ainda não está lá, ele vai. A palavra de Deus nos revela que ele já está julgado e condenado também. Mas ele ainda não foi lançado lá. O texto vai dizer que ele vai ser lançado lá. A besta, o falso profeta e o diabo serão lançados neste dia, que será o dia do juízo final. Deu para entender? Então, estou trazendo um esclarecimento dessa doutrina que está aí contaminando o entendimento de muita gente
chamada escatologia consumada, onde ele centraliza tudo no ano 70, onde eles dizem que tudo já se cumpriu no ano 70, que já se deu o arrebatamento, que já se deu a ressurreição dos mortos, que já se deu o juízo, a grande tribulação, o anticristo. Eles centralizam tudo no ano 70, ali pelo imperador Tito. Posso até estar errado o nome do imperador. Se eu não me engano, foi o imperador Tito ali, que mandou destruir o templo em Jerusalém, que cercou o povo judeu. E esses adeptos dessa doutrina, eles pregam que tudo já aconteceu. Aí eu pergunto, então, a sua fé em Jesus, você está vivendo aqui por fé ou não? Se está vivendo por fé, fé em quê? Qual a esperança da tua fé? Aí eu vi o ensinador, o teólogo, o bacharel, o doutor, o sabidão dessa doutrina, ele dizia assim: no ano 70 já se deu a ressurreição. No ano 70 já fomos ressuscitados. Todos que nascem, já nascem ressuscitados, ou seja, com a vida imortal. Quem disse isso? Isso não confere, rapaz. Só na mente desse povo. Como é que tu já estás na vida imortal, se tu está num corpo mortal ainda? O que morre é o corpo, amigo. Nós só vamos sair desse corpo mortal. Paulo vai dizer isso. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52 ao 53, 54, por ali. Que isso que é mortal vai se revestir da imortalidade. Isso que é corrupto vai se revestir da incorruptibilidade. Isso vai se dar no fechar e abrir de olhos. Fala do arrebatamento, irmão. Como é que vocês dizem que o arrebatamento já se deu? Que vocês já estão vivendo numa imortalidade, na eternidade? Cadê vocês no corpo glorificado? Cadê os ressuscitados? Só acredita nessa doutrina quem não é prudente para estar na verdade de Deus. Cuidado. Cuidado, meus irmãos. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que eu anotei. Não é? Dizem que tudo se cumpriu no ano 70. Eles dizem que deixa eu ver mais aqui, que eu anotei aqui algumas coisas deles que eles ensinam. Eles dizem que todos no ano 70, os que nascem são imortais. Olha, será que você é imortal? Dizem que depois que morrem, recebe imediatamente um corpo imortal. Então cadê? Cadê os que estão morrendo aí? Cadê o corpo imortal? Cadê vocês que dizem que já são imortal? Cadê o corpo imortal? A doença pode matar, o acidente, violência. Todo dia você tem gente morrendo aí. Cadê o corpo mortal? Beleza? Olha só, isso tudo eles ensinam nessa doutrina da escatologia consumada, onde eles dizem que tudo já aconteceu. Eles ensinam que no ano 70, olha o que eles ensinam, que as pessoas antes do ano 70 morriam e deixavam de existir. Após o ano 70, onde tudo foi consumado, a vinda de Jesus, tudo aconteceu, eles vão dizer que todos são imortais. Já nasce, e os que nascem, já nasce imortal. E todos que estão aqui já são imortais, já estão vivendo a imortalidade. Isso é ignorância, não dá nem para debater isso. Porque se eu for debater isso, eu vou me tornar ignorante que nem eles também. Isso não tem nem o que discutir. É óbvio que não são imortais. Vamos lá. Eles ensinam também que Jesus voltou no ano 70, não é? E os que estavam mortos ressuscitaram no reino espiritual e já receberam um corpo glorificado. Aí para eles não entrar em contradição na realidade, aí eles botam, não, mas é espiritual. É espiritual. Já ressuscitou, mas no reino espiritual.
Que reino espiritual é esse? O reino espiritual é esse que nós estamos vivendo, que combate contra o reino das trevas, o combate espiritual, dentro da verdade do evangelho e da mentira do diabo que vocês estão aí sendo levados. O reino de Deus já está acontecendo, mas é na vida de quem crê em Jesus. Jesus reina em mim, mas o reino literal dele ainda não aconteceu. Deu para entender? Eles dizem que já ressuscitaram no reino espiritual. Meu amigo, essa ressurreição vai se dar tanto com os que estiverem mortos. Os vivos serão transformados e não vão ficar aqui não, meu amigo. Como é que tu ressuscitou? Já está aqui? Cadê? A ressurreição vai se dar dos mortos e a transformação dos vivos que estão esperando em Cristo, quando se der, não é para eles continuarem aqui não, viu? Arrebatamento é tirada, é levar para si. Aprenda isso. Mas eu vi aí esse pastor que ensina isso no estudo dele, ele dando uma explicação totalmente manipulada para tentar mostrar que esse arrebatamento nos ares, não é nos ares, não é levar, é aqui mesmo. Ele dá uma explicação que, meu Deus, se você não tiver, meu irmão, se fortalecendo no Senhor, buscando o conhecimento de Deus, você vai ser levado por esse engano. Porque o simples vai ser levado pelo engano. O simples morrerá na sua simplicidade. A Bíblia fala isso. Então eles dizem que o reino espiritual, todos já ressuscitaram e estão no reino espiritual. Já receberam seus corpos gloriosos. E os que estão vivos foram retirados da condenação de mortes para a imortal. Eles ensinam que aqueles que estão vivos já não estão mais na condição de morte. Já são imortais. Como é que não estão na condição de morte? Que estão no corpo mortal ainda. O homem só vai sair da condição da morte. Só venceremos a morte com a transformação e a ressurreição. Por isso que Paulo diz, o último inimigo a ser vencido é a morte. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está o pecado, a tua força? Porque a força do pecado é a morte. E aí, quando o arrebatamento se der, quando os vivos forem transformados, os mortos glorificados, corpos, aonde a morte vai ter mais vitória? Porque hoje a morte ainda prevalece na vida do povo de Deus, que é a morte física. Já fomos ressuscitados em Deus para comunhão. Não misture isso. Não misturem isso. A ressurreição que se deu em mim, já estou ressuscitado com Cristo, é para uma vida de comunhão com Deus. Deu para entender? É o que Paulo vai dizer lá. Mas eles confundem porque eles não têm entendimento das coisas espirituais. Isso só quem pode ter é quem tem o Espírito de Deus. O homem natural não compreende isso. Eles são naturais, materialistas. Nós já fomos ressuscitados com Cristo para a comunhão com Deus, não a ressurreição do corpo. Paulo vai dizer isso, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, o versículo, olha o que Paulo diz, no versículo 1, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Paulo está orientando os irmãos aqui, amigo. Nós que estamos aqui neste mundo, mas que estamos com a vida já na esperança com Cristo, porque já fomos ressuscitados com Cristo para a vida com Deus lá no céu. E devemos viver aqui esperando esta vida, não pensando e não preso nas coisas da terra. Paulo não está falando da ressurreição do corpo ainda não aqui não. A ressurreição do corpo vai se dar quando Cristo vier. Jesus não veio ainda. Você que diz que crê em Jesus, que ele já veio. Cadê você? Você está ressuscitado já?
Os que morreu ressuscitou. Você está vivendo no corpo imortal? Então a morte ainda prevalece. O último inimigo a ser vencido é a morte. No meio do povo de Deus, quando se der o arrebatamento.